Bom dia, senhores. Estamos aqui mais uma vez para gravarmos um vídeo. Geralmente eu tenho feito vídeos para eletricidade, coisas assim, consertos. Mas uma coisa me chamou a atenção. Há poucos dias atrás alguém me pediu um trabalho sobre personagens bíblicos. E eu comecei a gravar aquele trabalho sobre personagens bíblicos e notei que havia um personagem no meio, entre eles, que causava muita confusão no YouTube, nas redes sociais, que era Melquisedeque. E esse aí foi um dos personagens que vieram para que eu gravasse um trabalho também sobre ele. E eu quero falar um pouco sobre Melquisedeque. Aqui, já que existe muita coisa sobre ele. Algumas pessoas dizem que Melquisedeque era o próprio Deus. Outros falam que Melquisedeque era um extraterrestre que veio para a Terra. Outros ainda falam que o Melquisedeque era o próprio Cristo. Em suma, falam-se tudo de Melquisedeque, mas aparentemente quem fala sobre Melquisedeque são pessoas que não estudaram a Bíblia, que não se aprofundaram, que não têm um conhecimento bíblico. Para nós conhecermos um pouco sobre Melquisedeque, nós podemos começar, que fala que ele tem um sacerdócio eterno. Ele era rei de Salém, da cidade de Salém, e tinha um sacerdócio eterno. Para nós entendermos primeiro, nós vamos para as duas partes. Primeiro, para entender como ele era rei e como ele tinha esse sacerdócio eterno. Nós podemos iniciar esse sacerdócio eterno lá por Enos. Enos, que foi um dos netos, bisnetos de Noé. Estou aqui com a Bíblia na mão aqui, mas nós não vamos demorar muito o vídeo abrindo a Bíblia. Quem está ouvindo o vídeo geralmente são pessoas que já têm um conhecimento bíblico e que por educação vai entender do que eu estou falando sem eu pressar. Aquelas pessoas mais que gostam de combater, que querem ver na letra escrito ali onde é que está. Mas se você não é um idiota, você sabe de onde eu estou falando. Então, a partir de Enos, começou-se a clamar pelo nome do Senhor. Então, ali começa o primeiro sacerdócio. Sacerdócio verdadeiro, mas entendendo que o sacerdócio já vinha lá de Adão. Por quê? Porque Caim, ou Abel e Caim, eles ofereceram sacrifício a Deus. Se eles ofereceram sacrifício a Deus, é porque já existia um sacerdócio. Poderia até não ser um sacerdócio com toda aquela indumentária lá de Arão, de quando eles caminhavam no deserto, que aquele era um sacerdócio provisório, transitório para o povo de Israel, mas existia um sacerdócio eterno que vinha lá de Adão, lá de toda aquela época ali, que ia chegar até Cristo e até os dias quando a igreja for arrebatada, para aqueles que creem que a igreja um dia vai ser arrebatada. É aquele sacerdócio que não depende de uma lei, não depende de uma ordenância, mas apenas da adoração a Deus. O sacerdote daquela época ele não precisava de toda aquela indumentária, não precisava de um templo, de um local de sacrifício para fazer coisa. Então, a ordem de Melquisedeque era uma ordem de sacerdotes que vinham desde Adão, passou por Enos, que foi aquele que mais colocou o sacerdócio em dia, ultrapassou a barreira do dilúvio, através dos filhos de Noé, até chegar em Melquisedeque, que era o rei de paz. O nome de Melquisedeque não era Melquisedeque. Aquilo ali era um título, rei de paz, mas ele tinha um nome próprio dele. Ele não foi batizado com esse nome. Não significa que não existisse outros sacerdotes do Deus Altíssimo, também espalhados pela terra por todos os lugares.
Pronto, então nós entendemos que Melquisedeque era sacerdote pelo fato que ele vinha da linhagem de Noé, e que os filhos de Noé devem ter herdado esse sacerdócio. Agora, vamos entender uma coisa. Vamos chegar a esse rei. O Noé teve 3 filhos. Estou falando para quem lê a Bíblia, quem não lê não vai entender muito bem, mas Noé tomou lá uns goles de uva, embebedou-se, caiu dentro da tenda nu. Um dos filhos dele viu e foi fofocar com os outros irmãos. Esse aí foi o segundo filho de Noé, chamava-se Cão. Cão também já tinha um filho chamado Canaã, o primeiro neto de Noé. Chamava-se Canaã, o neto de Noé. Então os 2 filhos mais velhos, o mais velho e o mais novo, que era Sem e Jafé, foram lá de costas, pegaram um pano, botaram em cima do velho. Quando o velho acordou, eles contaram o que tinha acontecido. E o velho Noé amaldiçoou Cão junto com Canaã e toda a sua descendência. E ele disse que esses aí seriam subjugados pelos descendentes de Sem. Os descendentes de Sem, que era o filho mais velho de Noé. Pronto, o que acontece? Cão e Canaã, que era o pai e filho, foram para aquelas terras da Palestina e lá eles fundaram tudo aquilo ali que chama-se Canaã. Toda Canaã foi habitada por Cão e Canaã, que eram pais e filhos. Tudo que tem lá, tudo que foi construído, foi eles. A cidade de Jericó já existia, ela é uma cidade antediluviana. Quando teve o dilúvio, a cidade já existia, ela foi coberta por águas. Quem estava lá pereceu, mas a cidade, depois de 3, 4 meses que a água baixou, a cidade continuava lá as ruínas. Aí nós vamos seguir aqui por outra linha, pelo fato de que Cão e Canaã, eles não passaram a não ter genealogia porque eles foram amaldiçoados. Mas a gente pode seguir a genealogia de Sem, que era o filho mais velho. Então vamos ver aqui, ó. Estou aqui usando aqui a Bíblia online. Não estou usando aqui a minha, até porque aqui tá, o local aqui está meio escuro e a minha vista é meio ruim. Vamos ver aqui, ó. A gente não sabe o dia exato em que Sem nasceu. Porém, nós sabemos o seguinte, ó, que Sem viveu 500 anos, quando ele tinha 500 anos de idade, isso lá em Gênesis, no capítulo 11 e verso 11. Quando ele tinha 500 anos de idade, ele gerou um camarada chamado Artaxerxes, com 100 anos de idade. Então, com 100 anos de idade, ele gerou Artaxerxes, e ele viveu 600 anos. O Artaxerxes, com 35 anos, gerou um camarada chamado Salar. Esse Salar, com 30 anos, gerou Eber. O Eber, com 34 anos, gerou um camarada chamado Peleque. E Peleque, com 30 anos de idade, gerou Réu. O Réu, com 32 anos, gerou um camarada chamado Saruque. Saruque, com 30 anos de idade, gerou Neor. Neor, com 29 anos, gerou Terá. Vamos chegar aqui, nós estamos chegando no Terá. Terá, com 70 anos, gerou Abraão. Pronto, nós chegamos aqui num personagem bastante importante na vida do rei de justiça e paz, Abraão. Então vamos ver aqui, ó. Terá gerou Abraão. Aí nós vamos ver aqui o total de anos que Sem tinha, fazendo os cálculos aqui. Quando Abraão nasceu,
Terá tinha 390 anos. Gerá tinha, aliás, Sem tinha 390 anos quando Abraão nasceu. Você pode pegar a sua Bíblia e pode ver isso aí, que você vai ver que está correto. Assim como nós fizermos os cálculos na Bíblia, nós vamos ver que Matusalém, que viveu 999 anos, ele morreu no dilúvio. Porque é exatamente o tempo. Se ele não tivesse morrido no dilúvio, ele tinha chegado aos 1000. Aí a gente tinha dito que alguém tinha sobrevivido ao dilúvio, já que não fala que Matusalém ultrapassou o dilúvio, mas disse que ele morreu com 990 anos. Exatamente o ano em que aconteceu o dilúvio. Então aqui, se nós temos, é que o total dele era 390 anos quando Abraão nasceu, e ele viveu 600 anos. Então aqui nós temos um espaço de tempo de... Deixa eu fazer uns cálculos aqui, que eu deveria ter feito antes de começar a filmar. Nós vamos ter 390 anos, 110 anos. É isso? Espera aí. 390 para 600, 500, 400, 110 anos. Pronto. Agora, se nós formos fazer os cálculos, que Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu, 110 anos. Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Isaac já nasceu na Palestina, ali vizinho à cidade de Salém. Porque Abraão era muito rico e não cabia dentro da cidade de Salém, que era uma cidade pequenininha. Então significa o quê? Que quando Isaac nasceu, Sem, o filho mais velho de Abraão, o filho mais velho, desculpem, de Noé, era vivo. Mas nós aqui estamos nos retendo mais a Cão e Canaã, que eram aqueles que foram amaldiçoados, e são exatamente aqueles que repovoaram a terra da Palestina, dando o nome a ela Canaã. Era Canaã por causa de Cão e Canaã, que foram eles quem habitaram aquelas terras, que foram eles quem construíram o que tinha lá até aquele momento, durante aqueles quase 500 anos que eles viveram naquela terra. E é importante nós lembrarmos o seguinte: se Sem morreu 10 anos depois do nascimento do filho de Abraão, e quando o filho de Abraão nasceu, Abraão já vivia há mais de 20 anos naquela terra, isso significa que eles eram vivos. Significa que Cão, que era um pouco mais novo do que Sem, ele provavelmente poderia estar vivo naquela época. E ele era o fundador daquela cidade. E ainda existe um personagem chamado Canaã, que aparece lá na Maldição, que era filho de Cão, chamava-se Canaã. Esse era muito mais jovem ainda do que Sem. E ele também poderia estar vivo naquela época. Ele poderia muito bem, ou ele ou o pai poderiam muito bem ser os reis daquele lugar, pelo fato de que eles eram fundadores. Então, por ordem, eles poderiam ser reis, ou o pai ou o filho. Agora, é bom nós lembrarmos uma coisa: quando Noé amaldiçoou eles, disse que eles iriam ser subjugados pela descendência de Sem. Mas eles viveram 450 anos, quase 500 anos, e não aconteceu nada a respeito dessa maldição. Correto? Aí de repente eles estão lá na terra, lá em Salém, dentro de Canaã, Palestina, e de repente aparece um descendente de Sem, que era filho de Terá, lá, um homem rico, que não sabia o que possuía, recebia presentes por todo canto que chegava. Abraão, assim que chegou, ele fez logo amizade com 3 reis que foram dispostos a acompanhar Abraão, que não era rei, para defender o sobrinho de Abraão, que era Ló,
que tinha sido preso por 3 reis e levado como refém. Então vocês imaginem um camarada descendente de Noé, com uma maldição nas costas, que dizia que ele ia ser subjugado pelos descendentes de Sem. De repente chega um descendente de Sem, que é muito mais rico do que ele, que tem muito mais amizade com os reis locais do que ele, uma fortuna imensa. O que era que o camarada ia fazer? Ele ia simplesmente pegar e ir ao encontro do camarada e abençoar o camarada. Agora, algumas pessoas também dizem o seguinte, que esse rei, o rei Melquisedeque, ele era um rei pagão, que adorava deuses pagãos. Isso aí é uma coisa que não vem muito ao caso se é verdade ou se é mentira. Não, isso aí não vem muito ao caso, porque eu vou mostrar aqui uma coisinha para vocês aqui. Eu não vou tirar da minha página aqui na Bíblia Online, mas deixa eu procurar aqui para vocês aqui. Tá um pouquinho difícil de eu ver, até porque esse meu óculos aqui não me ajuda muito. Mas nós vamos achá-lo agora. Deixa eu ver aqui, procurar aqui na Bíblia Online, que para mim é mais fácil. Não sei se o vídeo vai dar pra... Não sei se o videozinho aqui vai dar, porque a memória do celular é curta. Eu ainda escrevi o endereço aqui errado. Porque a própria Bíblia mesmo, ela fala que... Ó, tá bem aqui, ó. Então disse Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmo, que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e reclinai o vosso coração para o Senhor. Pronto, aqui é uma alusão de Josué para que eles fossem zelosos em servir apenas ao Deus a quem eles estavam servindo, né? Mas é aqui um outro versículozinho aqui que eu estava achando. Tá aqui, ó. Depois reuniu Josué capítulo 24. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel e de Siquém, e chamou os anciões de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Versículo 2 do capítulo 24. Então Josué disse ao todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, que era o pai de Abraão, o pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão, da além do rio, e o fiz andar toda a terra de Canaã, até multipliquei a sua descendência, e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei a Esaú, e Esaú a montanha de Seir para possuir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então aqui está uma resposta aqui. O próprio Deus está dizendo que aquelas pessoas que habitaram na época de Terá, que era pai de Abraão, eles adoraram um Deus estranho. Então se alguém chega e diz assim, Melquisedeque era um adorador de Deus estranho, pode ser que essa pessoa não esteja mentindo. Pode ser que não esteja mentindo. Agora, uma coisa é certa: ele não era um extraterrestre. Por quê? Porque os filhos e netos de Noé estavam vivos naquela época. Sem estava vivo. Nós temos a genealogia de Sem, mas não temos a genealogia de Cão. Mas nós sabemos que pela idade de um, a idade do outro diz que o outro estava vivo.
Se eles estavam vivos e eram fundadores da cidade, então certamente Melquisedeque poderia ser Cão, filho de Noé, e naquele momento ele estava sendo subjugado por um descendente de Sem, que era Abraão, que chegou naquele momento na cidade e ali tomou conta de tudo, fazendo logo amizades com todo mundo, com os reis da cidade, com o rei de Sodoma e Gomorra, onde morava o seu sobrinho Ló, e com muito gado, muita coisa. Então ali não tinha mais espaço para os descendentes de Cão e de Canaã, senão se subjugar aquele descendente de Sem. Lembrando que aquilo ali era um lugar amaldiçoado e que Sem, o descendente de Sem, que era Abraão, ele estava vindo com uma promessa de que em sua descendência seriam benditas todas as famílias da terra. Quer dizer, todas as famílias da terra seriam benditas sobre uma terra que anteriormente teria sido amaldiçoada pelo pai de toda aquela geração aí. Então, gente, é só isso mesmo. Que Deus nos abençoe, esteja conosco. Deus é um Deus que vence batalha e que nenhuma de suas profecias, nenhuma de suas palavras ficam por terra, e que Deus nos abençoe. Passou os 400, 500 anos para que Deus fizesse cumprir a promessa de Noé sobre o filho dele, e assim aconteceu. Um descendente de Sem, que era Abraão, foi lá subjugar o descendente de Noé, que era Cão, ou os seus netos que tivessem vivos, mas a palavra de Deus ele não se deixou de cumprir. Valeu!